Deputado Fábio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo Santos, Valdomiro da Mota, bom dia a todos os nossos amigos aí da Rádio Cidade em Brusque. É um prazer estar falando com vocês, obrigado pela oportunidade. Até pedir desculpas aí para o deputado, que era uma questão técnica aqui, por mais que a gente esteja habituado com a tecnologia, né, deputado? Às vezes acontece e era uma questão nossa aqui, já resolvemos aqui, então. Ok. Imagina, eu só não consigo ver os rostinhos de vocês, mas está tudo bem. O senhor não perde muita coisa não, deputado, não perde não. ainda bem, né? Ô deputado, Federação União Progressista, ela já está formalizada, documentada ou ainda é só uma situação de conversa política, deputado? Olha, primeiro queria agradecer mais uma vez a oportunidade aí da Rádio Cidade em estar abrindo esse espaço muito importante. A federação, a gente fez um evento simbólico na quarta-feira da semana passada, onde foi uma carta compromisso com o Brasil. A gente reuniu os nossos parlamentares, nossos 109 deputados federais, nossos 14 senadores, 7 governadores, 7 prefeitos de capital aqui em Brasília, e agora estamos nas questões burocráticas e técnicas. Imagino que até sexta-feira dessa semana nós devemos estar entrando com o pedido no Tribunal Superior Eleitoral para protocolar de fato a intenção da federação entre União Brasil e Progressista. O que exatamente levou a essa federação? Quais foram os sinais políticos em Brasília, aqui em Santa Catarina? Imagino que esses sinais estão muito mais fortes aí na capital federal, mas evidentemente que as questões regionais são muito levantadas no momento de tomar uma decisão política como essa. Mas qual foi o principal fato, na sua avaliação, deputado, que levou essas duas siglas a se juntarem nessa federação? Olha, primeiro que eu acho que é a vontade do povo brasileiro. Se a gente falar, o brasileiro ele está cansado dessa quantidade de siglas, de partidos políticos, sabendo que nós temos aí duas ideologias, vamos ser sinceros, a esquerda, a direita, né? E tem o centro, que ele conversa com os dois lados para entrar num comum acordo, num consenso, lembrando sempre da sua posição e orientação ideológica. Então nós já fomos os precursores, em 2022, da fusão entre PSL e Democrata, diminuindo assim o número de partidos políticos. Nós tínhamos o 17, o 25 e criamos a sigla 44, ou seja, acabou com 2 partidos criando um. Como nós estamos impossibilitados de fazer por 4 anos uma nova fusão, nós decidimos fazer uma federação com o mesmo pensamento do progressista, em diminuir o número de partidos políticos. Então essa fusão é um namoro que, com certeza absoluta, essa federação é um namoro que vai culminar posteriormente numa fusão. Eu acho que é natural, os dirigentes partidários nacionais, eles têm que ter essa visão do brasileiro, dos seus estados, de diminuir a máquina, diminuir o número de partidos políticos. Então, a gente pega agora 2 grandes partidos e forma um só. Veja bem, se o progressista pensa de um jeito, União Brasil pensa do mesmo jeito, por que não caminhar junto, fazer um trabalho em conjunto, para que a gente possa, se nós temos a mesma orientação ideológica, caminhar para transformar e mudar o nosso país, botar o nosso país de volta na rota do desenvolvimento nacional e mundial. Então, essa federação nada mais é do que um anseio do povo brasileiro. Deputado, e aí vocês, dentro dessa questão, e quando a gente levantou do assunto, quando o vereador Jean Pirola esteve aqui para dar uma entrevista e falar sobre essa nova federação, a gente entrou no campo local, a gente entrou na questão 2026 na parte estadual, né? União, PP, apoio ao governo Jorginho, a base de apoio. Qual é a visão que o senhor tem sobre a questão do cenário local, cenário catarinense? Primeiramente, no que diz respeito ao apoio atual ao governo Jorginho e também às candidaturas regionais e também, se pensa em 26, no cenário estadual. Olha, primeiro que para Santa Catarina caiu como bem. Eu costumo brincar, né? Essa federação é ruim para quem está de fora, né? A federação caiu muito bem em Santa Catarina e nós somos o estado mais tranquilo. Os partidos já estavam caminhando junto, União Brasil Progressista foi nosso parceiro nas eleições de 2024 aí em Santa Catarina. Eu, como presidente estadual do partido, digo isso. Mas aí em Santa Catarina nós criamos o segundo maior partido do estado.
né? Nós temos hoje um senador, um deputado federal, 6 deputados estaduais, 71 prefeitos, 69 vice-prefeitos e 504 ou 505 vereadores. Então, criou um grande partido de direita. Então, o nosso foco, o que é agora? Primeiro de tudo, é a reeleição do nosso grande líder, do senador Espiridião Amin. Eu quero ajudar, quero coordenar essa campanha de reeleição dele, né? Mas definições para o governo do estado não estão tomadas ainda. É muito precoce falar que o maior partido do Brasil, com 20% do tempo de televisão, ele já tomou uma decisão hoje. Falo isso como presidente do União Brasil e como tesoureiro nacional também do União Brasil. Nós não tomamos a decisão. União Progressista não definiu ainda. Nós temos o dever de casa para ser feito. Nós temos que ouvir as bases. Por conta disso, nós fizemos um café da manhã ontem, na presença dos 6 deputados estaduais, na minha presença. Infelizmente, o senador Esperidião não pôde estar presente na reunião de ontem, junto no café da manhã da bancada União Progressista, e nós definimos algumas pautas. A primeira de todas, nós vamos para a estrada. Caravana União Progressista vai rodar todas as regiões de Santa Catarina, ouvindo a base, ouvindo os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de partidos, e fazendo assim um grande grupo político, para que a gente tenha certeza da decisão que a gente vai tomar em 2026. Então, falo com toda certeza, o lado que o União Brasil, o União Progressista vai caminhar não está tomado ainda. Nós temos que fazer o dever de casa. E depois nós vamos para os nossos assuntos paroquiais nos municípios, depois desse extrato feito. Então, não existe coordenador municipal. Porque eu vou coordenar o União Progressista. Não existe. As definições de quem vai coordenar os municípios, elas vão acontecer em 2027. Nós temos que cuidar agora das nossas eleições de 2026 para que esse partido saia fortalecido. Nossa meta é uma meta muito real. Nós vamos eleger 8 deputados estaduais, 3 deputados federais e, com certeza, a reeleição do nosso senador Espiridião Amin. Ô, deputado, quando o senhor coloca que nada está definido, ao mesmo tempo o senhor diz que vai ser trabalhado na reeleição do Espiridião Amin. Isso coloca o grupo, então, já, de certa forma, mais adiantado no sentido de brigar por uma vaga no Senado e não ir à disputa como protagonista para o governo do Estado? E aí já emendo uma segunda pergunta, né? Hoje nós temos aí 2 grupos, de certa forma, né, se desenhando para disputar o governo do Estado. De um lado, o governador Jorginho Belo, a reeleição, e do outro lado, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Em que lado estaria esse grupo hoje, União Progressista? Olha, primeiro assim, a eleição em 2026, e a gente tem que entender que o eleitor mudou, que a política mudou, que a política está mais dinâmica hoje. Então não adianta, a eleição está polarizada em Santa Catarina na direita. De um lado, o governador legítimo indo para a reeleição pelo PL 22, partido do presidente Jair Bolsonaro. Do outro lado, João Rodrigues, prefeito de Chapecó, de extrema direita, um defensor muito amigo do presidente Bolsonaro quando os dois foram deputados federais aqui, mas que é um defensor da direita, da extrema direita, um defensor de Santa Catarina. Então, não adianta a gente hoje fazer um trabalho e, digamos a verdade aí, para embaralhar o jogo, para depois a gente ver o que sobra mais para nós. Não, a cabeça do União Progressista é diferente. Nós queremos manter o nosso senador Espiridião Amin no Senado. E a gente vai trabalhar para isso, com muita seriedade, com muito compromisso com o catarinense, que é uma das maiores cabeças pensantes do Congresso Nacional, é o senador Espiridião Amin. Então, a gente não definiu ainda de que lado a gente vai estar, não por conta que a gente está em cima do muro. Bom, veja bem, nós temos hoje 2 candidatos de direita. Pronto, então ideologicamente a gente já está no mesmo campo. União Progressista é um partido de direita. Agora, quem pode entregar mais para Santa Catarina? Mas, acima de tudo, eu vou frisar de volta isso, União Progressista vai ouvir as bases, vai ouvir o nosso filiado, vai ouvir o nosso prefeito, vice-prefeito, para entender a geopolítica local também do município dele, para entender qual é o sentimento da população sobre o trabalho do governador, sobre a possível candidatura do prefeito João Rodrigues. Então, com muita cautela, com muita paciência, nós vamos fazer o dever de casa. Então, assim, nós temos a reeleição do Espiridião como certa na nossa executiva, no nosso grupo. Bom, ontem nós reunimos dos 8 mandatários 7.
6 deputados estaduais, eu deputado federal, isso infelizmente o senador não pôde estar junto, mas 7 dos 8 mandatários, e todos tiveram como um acordo na mesa em apoio à reeleição do senador Esperidião Amin. E agora, a definição de ontem foi também que a gente vai ter cautela, não para escolher o lado, mas para fazer o dever de casa, escutar a base, a nossa sociedade, o nosso grupo político, para que assim a gente possa tomar a decisão. Não sei se eu fui claro na minha resposta para ti ou se faltou alguma pergunta que tu me fez e não te respondi. Não, perfeito, deputado, perfeito.